Sentar. Meus irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Hoje é um dia muito especial, é o dia do Senhor, no qual a igreja do Senhor se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Meus irmãos, estamos estudando neste trimestre lições bíblicas baseadas nos 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nos quais a ênfase maior é a respeito da igreja de Jerusalém. Foi a primeira igreja ali em Jerusalém e nós já temos estudado 4 lições e hoje vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. Atos capítulo 4, versículo 32 é onde está o texto de ouro, ou texto áureo, por assim dizer, que diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E a verdade prática diz assim: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. E a leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. A nossa lição de hoje tem 3 tópicos. O tópico 1 fala do amor manifestado na comunhão cristã. O tópico 2, o amor como manifestação da graça. E o tópico 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Então, de acordo com o texto aqui, o ponto central aqui da nossa lição é esse tópico 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Por isso, eu vou me deter mais tempo nesse tópico 3 da lição e vou começar por ele. Eu vou começar de trás para frente para poder fazer uma exposição desse tópico 3 da lição de uma forma mais detalhada e depois nós vamos para os outros tópicos da lição. Os irmãos sabem muito bem que Jesus resumiu todos os mandamentos da Bíblia em 2, que significam: o primeiro e grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de uma forma resumida, se diz assim, mas a Bíblia diz: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E Jesus disse: o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então este é o segundo mandamento. Esses 2 mandamentos resumem todos os mandamentos bíblicos. Amar a Deus, irmãos, normalmente a gente não coloca muita dificuldade, porque Deus é bom, é maravilhoso, é perfeito, é bondoso, ninguém tem nada de que reclamar de Deus. Agora, amar o próximo, aí a gente tem mais dificuldade. Amar o próximo, a gente tem mais dificuldade. Por quê, irmãos? Porque a gente tem muita facilidade de, quando olha para o próximo, a gente vê muitos defeitos do próximo, a gente vê muitos problemas do próximo, a gente fica olhando, esse aqui merece mais, esse aqui merece menos, esse merece muito, esse não merece nada. Aí a gente começa a colocar restrições e começa a aparecer as dificuldades de amarmos o próximo. No entanto, meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Jesus disse que devemos amar o próximo da mesma forma como ele amou também o próximo. Então Jesus ensinou aos seus discípulos esse mandamento na prática. E ele disse: assim sereis meus discípulos. Assim o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem o próximo como eu vos amei. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo que uma espécie de cartão de identidade do cristão era o amor ao próximo. O amor ao próximo é um distintivo, é algo que identifica que realmente aquela pessoa
é cristã verdadeira. Uma pessoa que diz que é cristã verdadeira e não ama o próximo, então, como diz a Bíblia, nele não está o amor de Deus. Então, meus irmãos, esse amor ao próximo se manifesta de diferentes maneiras, se manifesta de diferentes formas. Há diferentes formas de amar o próximo. No amor ao próximo, nós, por exemplo, manifestamos esse amor ao próximo praticando uma das 9 virtudes do Espírito, chamada de benignidade ou amabilidade. A amabilidade é o tratamento que nós dispensamos ao próximo. Quando a gente trata as pessoas com amor, trata com carinho, trata com consideração, quando a gente trata as pessoas com educação, trata de forma digna todo mundo, a gente está expressando amabilidade, que outra tradução diz benignidade. Então esse trato fino, cordial com as pessoas. Mas também uma das virtudes do fruto do Espírito é a bondade. E a bondade, irmãos, é você ser bom para o próximo, é ser bom com as pessoas, é ser bondoso com as pessoas. A bondade significa a prática de atos bondosos, ações boas em favor das pessoas. Então isso, irmãos, são características, são distintivos, são características que marcam a verdadeira identidade do cristão. Então, no tópico 3 da nossa lição, fala da manifestação do amor na solidariedade cristã. A solidariedade cristã. O cristão, irmãos, por causa desse amor, e a gente recebe de Deus essa capacidade, porque nós, irmãos, de nós mesmos, a gente tem dificuldade. A tendência nossa vivemos em um mundo caído, cada um de nós é pecador, todos nós somos pecadores, e em tudo que a gente coloca a mão, ali estão as marcas do pecado, ali estão as marcas das nossas falhas, das nossas limitações. Então nós temos essa tendência natural a não amar o próximo. A gente tem uma tendência natural de sermos egoístas. A gente tem uma tendência natural de não ter empatia com os outros. A gente tem uma tendência natural de não chorar com os que choram e até mesmo de nem se alegrar com aqueles que se alegram. Então essa é a nossa tendência, porque o ser humano é pecador. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida, trabalhando na nossa vida, vai nos ajudar. À medida que a gente dá lugar ao Espírito de Deus para trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo vai nos capacitando para que a gente produza o fruto do Espírito, para que a gente seja benignos ou amáveis e para que a gente também seja bondoso, para que nós sejamos bondosos. Então, o Espírito vai trabalhando na nossa vida, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Agora, irmãos, este amor não pode ser somente um amor teórico, não pode ser somente um amor na teoria, mas tem que ser na prática. O apóstolo do amor, o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 16 a 18, abra aí a sua Bíblia, vamos ler bastante versículos da palavra de Deus nesta noite, nesta manhã. Nós estamos numa escola bíblica dominical, então temos que aprender a palavra de Deus. Em 1 João 3, 16 a 18, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade.
Então o apóstolo João, irmãos, ele chama a atenção sobre a necessidade deste amor que nós temos ao próximo se manifestar na prática, por meio de atos de bondade, por meio de atos de bondade. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17, ele também chama a atenção disso, sobre esta responsabilidade que temos de manifestar o amor na nossa vida por meio da solidariedade cristã, quando ele diz assim, Tiago 2:14 em diante: meus irmãos, quem aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então o apóstolo Tiago está questionando aquela fé que é só na teoria e não também na prática. Então, é claro, irmãos, que as obras não salvam ninguém. As obras em si mesmas, elas não salvam ninguém. Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas é pela graça mediante a fé. Porém, a verdadeira fé, ela é manifestada na vida do crente por meio das boas obras, e boas obras em todos os sentidos, boas obras que demonstram o amor a Deus sobre todas as coisas, e boas obras que demonstram também amor ao próximo como a si mesmo. Nesse caso aqui, Tiago está falando de boas obras manifestadas na solidariedade cristã, na ajuda ao próximo. Apóstolo Paulo, escrevendo, irmãos, aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9 a 10, Gálatas, abra a sua Bíblia, vamos acompanhar. Quem é novo convertido tem que praticar, manusear a Bíblia, a palavra da verdade. Glórias a Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então o crente, irmãos, não pode se cansar de fazer o bem. Às vezes a gente até fica decepcionado. Eu ajudei tanto aquela pessoa, eu já fiz tanta coisa, eu já ajudei a tanta gente, mas esse povo é tudo ingrato. Eles viraram as costas para mim, eles só davam atenção a mim quando estava precisando de mim, e agora que não precisa mais, nem fala comigo. Então, irmãos, a gente tem essa tendência sempre de querer ajudar somente aqueles que a gente acha que merece. E aí, quando a gente detecta alguma coisa, algum problema, aí a gente se decepciona e às vezes não quer mais ajudar ninguém por causa de decepção, porque não merece. Mas na verdade, irmãos, o nosso compromisso é de ajudar a todos, não se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. É a lei da semeadura e da colheita. Às vezes a gente só prega a lei da semeadura e da colheita no sentido de que quando uma pessoa semeia uma semente ruim, vai colher um fruto ruim. Mas a semeadura, a lei da semeadura e da colheita, ela funciona também, irmãos, do outro lado. Se você semeia uma boa semente, você vai colher bons frutos. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão passando provações materiais, mas quando ele tinha condição, não ajudava ninguém, não amou ninguém, não praticou atos de bondade com ninguém, e agora está na precisão e ninguém está ajudando ele. Então, irmãos, devemos praticar o bem, e não desfalecer. E Paulo diz, enquanto temos tempo, ou seja, em qualquer oportunidade, não espere para depois, façamos o bem a quem, irmãos? A todas as pessoas, a todo mundo, a todos que tiverem necessidade, estiver ao nosso alcance,
como bem Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Aquele samaritano não tinha nada a ver com aquele judeu que foi assaltado e dado como morto ali na beira do caminho. Não tinha nenhuma identificação com ele, muito pelo contrário, era até inimigo, mas ali ele ajudou aquela pessoa necessitada. Então ele diz: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por que principalmente aos domésticos da fé? Quem são os domésticos da fé, irmãos? São os irmãos da igreja que se congrega conosco. Cada um de nós vive em comunidade, se congrega em alguma congregação. A gente se congrega na igreja e a gente convive no dia a dia com os irmãos da igreja. E nós, irmãos da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é formada, é uma igreja cuja maioria dos seus membros são pessoas de pouca condição financeira. Nós louvamos a Deus que tem muitos irmãos que têm boa condição financeira, mas também nós temos muitos irmãos de pouca condição financeira e também tem muitos que são pobres mesmo. Então há muitas necessidades em nosso meio. Então é como a Bíblia diz: se você, irmãos, não ama o seu irmão que vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? Então, se você convive com irmãos na sua congregação que são necessitados, que precisa de ajuda, e você não ajuda, você não tem um olhar para ele, não faz nada, não ajuda aqueles que estão perto, que você está vendo a carência e a necessidade dele no dia a dia, como é que vai ajudar outros que estão distantes, que você nem sabe, nem vê, nem conhece e não tem nenhum vínculo? Então, por isso que ele diz, mas principalmente aos domésticos da fé. E na nossa igreja, irmãos, nessas mais de 200 congregações da Assembleia de Deus em Mossoró, nós temos muitas pessoas necessitadas em todas as congregações, numas mais, noutras menos. De modo, irmãos, que isso, a manifestação do amor por meio da solidariedade cristã, sempre vai acontecer, sempre vai ter essa necessidade. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 13, abra aí a sua Bíblia, Romanos 12, 13. Inclusive esse versículo é mal interpretado por muitos irmãos, e eu quero aqui, nesta manhã, falar para os irmãos a interpretação correta deste versículo. Romanos 12, 13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Essa parte B do versículo que diz seguir a hospitalidade, ninguém tem dúvida, não vejo aí as pessoas se equivocarem na interpretação disso. Mas essa parte A que diz comunicai com os santos nas suas necessidades, há uma dificuldade de interpretação, irmãos, por causa dessa tradução Almeida Revista e Corrigida, que usa a palavra comunicai, o verbo comunicar. E na nossa língua portuguesa, aqui do século 21, quando a gente fala de comunicar, comunicação, a gente lembra logo do compartilhamento de uma mensagem. E aí, quando diz comunicai com os santos nas suas necessidades, a maioria dos irmãos o que é que entende? Significa que quando eu estiver passando necessidade, eu tenho que dizer aos irmãos que eu estou passando necessidade. Eu tenho que dizer à igreja: ei, irmãos, eu estou passando necessidade, me ajude. Mas na verdade não é isso que o texto bíblico está falando. A palavra aqui, irmãos, se você ler em outra tradução mais clara, o significado aqui é de compartilhar. Você deve compartilhar o que você tem com os irmãos necessitados. Então, ao invés de você entender que você precisa pedir ajuda aos outros, é o contrário. Significa, o texto está mandando você compartilhar daquilo que você tem com os outros que estão necessitados, com os santos, ou seja, com os crentes, com seus irmãos na fé. Então, e o verbo aqui está no imperativo. Então, compartilhai com os santos nas necessidades deles. Então, irmãos,
a Bíblia mostra sobre essa importância do crente praticar atos de bondade, de ajudar pessoas, manifestar o amor ao próximo por meio da solidariedade cristã. E isso, irmãos, glorifica a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então devemos fazer tudo para a glória de Deus, inclusive, irmãos, os nossos bens. Os nossos bens, eles são de Deus. Nós somos mordomos do Senhor. Irmãos, eu trabalhei, eu empreendi, eu me esforcei, eu plantei. Então tudo que eu colhi, tudo que eu ganhei foi com o meu próprio esforço, com o suor do meu trabalho. Então eu faço do meu dinheiro o que quiser. Se eu quiser até usar nota de R$200 como papel higiênico, eu vou usar, porque é meu, eu faço o que eu quiser e não tenho satisfação a dar a ninguém. Está errado, irmãos. Isso não está correto, porque tudo nosso é de Deus, tudo pertence a Deus, até mesmo nós, a nossa própria vida pertence a Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e tudo que nele há. Então tudo que é nosso tem que ser usado para a glória de Deus, e não de qualquer maneira e de qualquer forma. Às vezes tem irmãos que têm condição financeira, irmãos, e gasta dinheiro com tanta coisa supérflua, gasta dinheiro, rios de dinheiro com tanta bobagem para aparecer, para dar uma de rico, para dar uma de poderoso, para ver se tem mais autoestima, para poder comprar a admiração dos outros. Mas às vezes, irmãos, quando tem uma campanha na igreja, vamos ajudar para pagar a luz da irmã ali, vamos fazer uma campanha para poder fazer isso, aquilo outro, a pessoa não coopera com nada. E às vezes tem alguns que cooperam com R$5, com R$2, quando ele tinha condição e tem de cooperar com muito mais. Então, irmãos, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso, Ele não está usando o dinheiro para a glória de Deus. Só pensa em juntar, acumular. Parece que vai haver uma guerra amanhã e vai faltar dinheiro no mundo inteiro e ele vai ficar pobre e tem que acumular e não tem tempo mais para nada. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a obra de Deus, não tem condição de enxergar a necessidade de ninguém, só enxerga a necessidade dele. E às vezes é chorão, vive chorando, às vezes até propositadamente, que é para ninguém pedir nada a ele. Chora, que às vezes se tiver alguém passando necessidade, aí tem até medo de chegar no irmão, assim, porque o cabo é tão chorão. Mas, irmãos, os nossos bens têm que ser usados para a glória do Senhor. Lá na época de Ageu, o povo lá, irmãos, não queria mais trabalhar na reconstrução do templo. A obra do templo estava parada, e eles só queriam cuidar do seu próprio pé de meia, cuidar das suas casas estucadas, cuidar da sua própria riqueza, etc. E Deus usa o profeta Ageu dizendo: olha, minha é a prata e meu é o ouro. E disse: olha, vocês estão sendo amaldiçoados porque vocês desprezaram a casa do Senhor. Bonitinho para vocês, só querem saber das suas casas forradas, estucadas, enquanto a minha casa está abandonada, está deserta. Por causa disso, vocês plantam muito e colhem pouco. Por causa disso, dessa negligência, vocês estão recebendo salário e colocando num saco furado, e não estão prosperando. Então veja o que vocês estão fazendo e se conserte. Porque minha é a prata e meu é o ouro. Então nós somos apenas mordomos e administradores daquilo que Deus nos deu. Então devemos usar para a glória de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19, o apóstolo Paulo, ele aqui nesse texto de 1 Timóteo 6,
ele fala muito sobre a questão do dinheiro e diz que o amor ou o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Inclusive a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é avareza, que é idolatria, é um tipo de idolatria. Então, Paulo diz, 1 Timóteo 6,17, acompanha aí na sua Bíblia: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Porque o dinheiro, irmão, se a gente não tiver cuidado, nós temos que ser senhor do dinheiro e não deixar que o dinheiro seja senhor da nossa vida. Então ele diz que manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Muita gente é prepotente, nariz empinado, olha para todo mundo de cima para baixo só porque ele tem dinheiro, né? E acha que é poderoso. E diz: não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Muita gente, irmãos, está rico hoje e amanhã pode ficar pobre. Às vezes a roda gigante roda, às vezes a cadeira estava lá em cima e às vezes do dia para a noite pode ficar lá embaixo. Às vezes a economia pode dar um problema, às vezes pode haver uma tragédia no comércio, na empresa, no emprego. Enfim, irmãos, a gente está sujeito a muita coisa. Então Paulo diz: não coloque sua esperança na incerteza das riquezas, mas coloque aonde? Mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para delas gozarmos. Não é pecado, irmãos, a gente desfrutar dos bens que Deus nos dá, dos bens que conquistamos de forma honesta e justa com o nosso trabalho. Não é pecado, Deus nos dá essa bênção, mas nós devemos usar os nossos bens com responsabilidade para a glória de Deus. Versículo 18 disse: e que façam o bem, pratique atos de bondade, de solidariedade com quem precisa, enriqueçam em boas obras, repartem de boamente e sejam comunicáveis. Reparta de boamente e sejam comunicáveis. Mais uma vez, comunicáveis aqui é no sentido de compartilhar aquilo que você tem com aqueles que precisam. Então, irmãos, nós temos na Bíblia muitos versículos e muitos textos suficientes para nos encorajar, nos direcionar à prática da solidariedade cristã. Porque, irmãos, como Jesus disse, os pobres sempre tendes convosco. Lá em Deuteronômio capítulo 15, Moisés fala lá sobre o ano da remissão, do perdão das dívidas. Ele fala lá várias ações que as pessoas deveriam fazer para poder diminuir a pobreza, diminuir as desigualdades sociais. Sempre vai haver, irmãos, sempre vai haver desigualdades sociais. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que quer trabalhar mais, tem gente que quer trabalhar menos, tem gente que não quer trabalhar nada. Tem gente que quer crescer, tem gente que não quer crescer, e tem gente que deixa como está para ver como é que fica. Então, a liberdade, todo mundo tem liberdade. E aí tem pessoas que querem conquistar mais coisas, pessoas que querem conquistar menos. E as pessoas vivem em lugares diferentes, as pessoas vivem em realidades diferentes, vêm de famílias diferentes. E a desigualdade é algo, irmãos, que existiu, sempre existiu nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno e que é pecaminoso, e sempre vai existir. A verdadeira justiça social só virá quando Cristo estiver reinando aqui na terra. Não pense que nenhuma ideologia de direita ou de esquerda, capitalismo, comunismo, vai resolver todos os problemas de desigualdade social, não. Só Jesus, irmãos, quando reinar, que vai resolver, porque vai brilhar o sol da justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Então, enquanto vivermos neste mundo, a gente vai se deparar, irmãos, com muitos problemas, com muitas necessidades, e sempre vai haver essa necessidade de ajudar aqueles que precisam.
O apóstolo Paulo foi um missionário junto aos gentios, plantou muitas igrejas, e a Bíblia diz, irmãos, lá em Gálatas, no capítulo 1, deixa eu ver se eu lembro aqui o versículo, em Gálatas capítulo 1, ele fala, não estou lembrado aqui qual é o versículo, mas a Bíblia diz, irmãos, lá em Gálatas, que quando Paulo esteve em Jerusalém, pedindo a bênção, dos apóstolos, e os apóstolos concordaram lá que o ministério de Pedro era mais voltado aos judeus e o de Paulo mais voltado aos gentios, e eles estenderam a destra da comunhão ali para o apóstolo Paulo e disse: pode pregar o evangelho da graça de Deus aos gentios, etc, etc, mas eu peço a você, Paulo, uma coisa: que não se esqueça dos pobres, não se esqueça dos pobres. Esta foi a recomendação dos apóstolos de Jerusalém para o apóstolo Paulo, e ele disse que assim cumpriu, assim fez dessa forma, e ele, irmãos, ajudou a muitos necessitados. A gente vê, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8, e outros também passagens bíblicas, o apóstolo Paulo, 2:9 de Gálatas, Vamos ler 2:9 de Gálatas. Capítulo 2, versículo 9 de Gálatas. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Versículo 10. Recomendando-nos somente, a única recomendação que eles fizeram a Paulo foi essa: que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Com diligência. E ele realmente fez. Aqui em 2 Coríntios, ele fala da coleta que ele fez em várias igrejas gentias para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Porque a igreja de Jerusalém e da Judéia, naquela região, estava passando muita necessidade material, e ele fez uma campanha de arrecadação de recursos em várias igrejas da Macedônia, por exemplo, para poder levar ajuda material para os irmãos da Judéia. E aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 1 a 4, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. É interessante que ele diz que as igrejas lá da Macedônia, como por exemplo a de Tessalônica, que ficava lá na Macedônia, os irmãos lá eram pobres. Eram igrejas pobres. Ele diz, olha, da sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Então você veja aqui pessoas pobres ajudando outros pobres. Porque, irmãos, quem é pobre, quem passa necessidade, sabe o que é passar necessidade. Sabe o que é passar necessidade. E ele tem mais facilidade, de se condoer, de ter compaixão com os outros que estão passando necessidade. Aí diz o versículo 3: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Nessa campanha, eles contribuíram voluntariamente, de acordo com a prosperidade deles, como diz aqui, segundo o seu poder, segundo a sua condição, e ele disse também, e ainda acima do seu poder. Fizeram um esforço extra para ajudar os irmãos necessitados da Judéia. Agora, tudo isso, irmãos, eles fizeram voluntariamente, não sob coerção dos apóstolos ou do Estado. Diz o versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. A consciência daqueles irmãos da Macedônia era tão grande de ajudar os irmãos pobres e necessitados da Judéia, que eles faziam questão de ajudar, de participar deste serviço.
Não precisava os apóstolos, irmão, estar toda hora batendo na tecla. Irmão, vamos ajudar, não sei o quê. Às vezes, irmãos, tem campanha na igreja, é que o pastor fica pedindo, os irmãos, vamos ajudar aqui. Tem um casal necessitado, tem uma família necessitada, tem um irmão assim, assim e tal. Ajuda e tal. E muitos irmãos ouvem aquilo, entra por um ouvido e sai no outro. E às vezes tem irmãos, termina o culto, ele até sai com medo do pastor, ele se desvia, não, eu vou tirar de fininho aqui, porque pode o pastor vir me pedir ajuda para esse irmão aí, e fica fugindo. Mas, irmãos, os irmãos da Macedônia, eles faziam questão de participar, de compartilhar com esse serviço. Agora, uma coisa importante aqui era a voluntariedade, era o amor no coração deles que motivava esses atos de generosidade. Algumas pessoas, irmãos, dizem, nesse texto bíblico da leitura bíblica em classe aqui, de Atos 4, 32 e 37, que isso aqui é base para o comunismo. Isso, irmãos, é um absurdo pensar dessa forma. O comunismo é uma ideologia política em que o Estado ele usa o seu poder de força, de coerção, para poder empobrecer a todos e nivelar todos na pobreza. Esse sistema de governo comunista, ele não produz riquezas e ele nivela todos por baixo na pobreza e sobrevive da pobreza apenas uma nata que comanda a máquina do Estado. O sistema comunista é ateu, é anticristão, governado por um número lá de pessoas que é a elite governamental, que tem o poder das forças armadas, da justiça, do governo civil, dos cargos no governo, do partido comunista que controla tudo. Essas pessoas são a nova elite que estão no poder, para eles não falta nada, mas para o povo aí socializa a miséria. E, irmãos, essa repartição dos bens, a tomada da propriedade privada, tudo à força de forma coercitiva. Mas não é isso que ensina a Bíblia. A Bíblia respeita a propriedade privada, inclusive a Bíblia condena quem rouba, quem quer assaltar a propriedade privada de outro. Porém, a Bíblia diz que as pessoas devem usar os bens para a glória de Deus e devem repartir com aqueles que necessitam. Então, a Bíblia prega a solidariedade cristã baseada no amor, no voluntariado, no altruísmo, na generosidade. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, esta igreja lá em Jerusalém, elas praticavam isso. Inclusive, naquela época, aconteceu lá na igreja de Jerusalém, vamos estudar depois no capítulo 6 de Atos, muitas viúvas necessitadas, estava havendo problema lá na distribuição das cestas básicas, dos donativos para essas pessoas necessitadas, e eles precisaram organizar o diaconato, instituir o diaconato para as pessoas cuidar deste importante negócio, que era o atendimento a essas viúvas. Antigamente, irmãos, não tinha o Estado para dar seguro-desemprego. Antigamente o Estado não dava BPC, benefício de prestação continuada. Antigamente o Estado não dava aposentadoria por idade e por tantos outros motivos. Antigamente não tinha Bolsa Família, Vale Bucho, Vale Gás, Vale não sei de quê, Bolsa de não sei de quê, Bolsa de não sei o que mais lá. Antigamente o Estado não tinha nenhum desses benefícios sociais. E aí, irmãos, as pessoas dependiam muito da solidariedade dos outros, para poder, às vezes, comer, dependia muito. Agora, irmãos, à medida que o tempo tem passado, o Estado cada vez mais assumindo essa área de assistência social e ajudando e dando aposentadoria e tantos benefícios a muita gente necessitada, muita gente, irmãos, tem se escorado no governo. Muita gente tem se escorado, não, vá procurar a prefeitura, vá procurar o governo, vá se aposentar, vá atrás de não sei de quê, e as pessoas não ajudam.
O fato do governo ajudar, irmãos, ter os seus programas sociais, não impede de eu e você ajudar aqueles que precisam. Não podemos usar isso como desculpa para não ajudar aqueles que precisam. Então, isso é muito importante. O Estado faz o papel dele e nós fazemos o nosso papel. Aqui o comentarista, ele fala sobre os conceitos de igualdade e equidade. Ele diz que a igualdade trata todos da mesma forma, independentemente de suas diferenças individuais, sendo que a equidade reconhece que as pessoas têm necessidades diferentes e busca adaptar as ajudas, as ações e políticas para garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, meu irmão, minha irmã, você que é dirigente de congregação, identifique na sua congregação. Tem várias congregações, irmãos, da nossa igreja que fazem trabalho sistemático de arrecadação de cesta básica para quem precisa. No dia da ceia, do culto de ceia, né, os irmãos trazem os donativos e preparam aquela cesta básica para doar aos necessitados. Todo mês, 2 setores arrecadam donativos e trazem para o centro social da nossa igreja, e o centro social distribui dezenas e dezenas de cestas básicas a pessoas necessitadas. Mas a necessidade, irmãos, é muito maior ainda do que a gente está fazendo. Nós aqui no Nordeste temos uma cultura muito de querer receber ajuda e de não ajudar ninguém. Então a gente precisa trabalhar essa cultura para poder, assim, irmãos, praticar a solidariedade cristã. Nós não precisamos de nenhuma teoria socialista e comunista para ajudar os pobres e necessitados. E também, irmãos, tenha cuidado, porque às vezes tem pessoas quando vê, aquela irmã se preocupa muito com os pobres, aquele irmão se preocupa muito com os necessitados, parece que é comunista, parece que é socialista. Pelo amor de Deus, irmãos, não vamos taxar ninguém disso, não vamos taxar ninguém disso. O problema, irmãos, é que o socialismo, o progressismo sequestraram essa pauta de ajuda aos pobres, só que a metodologia deles para poder resolver o problema da pobreza tem socializado a miséria em tudo quanto é lugar. Mas nós temos bases teóricas e práticas e exemplos suficientes na Bíblia Sagrada. Não precisamos das teorias sociais e políticas e econômicas do comunismo para ajudar quem precisa. A Bíblia Sagrada já nos traz todas as orientações, recomendações e mandamentos neste sentido. Então, irmãos, vamos partir para o desfecho da nossa lição. O tópico 1 fala da manifestação do amor por meio da comunhão cristã. A Bíblia diz que aquela igreja era grande, estava crescendo, começou ali no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 almas, mas uma grande parte deles eram estrangeiros, foram embora para os seus países de volta, mas ali alguns eram de Jerusalém, e estava crescendo a igreja em Jerusalém. Depois já estava 5.000 membros, depois era uma multidão, e quanto maior a igreja, irmãos, maiores são os problemas. Quanto maior a igreja, maiores são os problemas, porque o povo é problemático, porque eu sou problemático, você é problemático, todos nós somos falhos, e problemas existem, irmão, para ser resolvido. Problema existe para ser resolvido. A igreja de Jerusalém também teve problemas, mas eles foram enfrentados e resolvidos para a glória de Deus. Então nós não devemos ter medo de crescimento. Nós não devemos ter medo de crescimento. Um corpo saudável, ele cresce. Então, uma igreja saudável, ela também cresce, tanto em quantidade como em qualidade. E aquela igreja de Jerusalém, ela crescia em comunhão, vivia uma vida comunitária. Isso, irmãos, é muito importante. As culturas do Oriente Médio e de várias outras partes do mundo têm culturas que o comunitarismo, esse costume de viver em comunidade, isso é muito forte. É muito forte. A ligação do indivíduo com a comunidade, com o bairro, com a rua, com a igreja, isso é muito forte. Já, irmãos, no Ocidente, na Europa Ocidental, nas Américas, a gente tem desenvolvido uma cultura muito individualista.
muito individualista. O indivíduo fica no seu quadrado, né, e não quer saber de nada da comunidade, não se envolve com a coletividade, às vezes até faz parte da igreja, mas tem irmãos que chegam na igreja, mal dá a paz do Senhor aos outros, e às vezes ele chega na igreja, já vai embora antes de terminar o culto, que é para não falar com ninguém, e não tem amizade com ninguém, não convive com ninguém, não tem interação com ninguém. Mas a igreja, irmãos, é uma assembleia, a igreja é uma comunidade. A gente tem que desenvolver esse espírito de corpo, no sentido de que nós somos cada um de nós individualmente é um membro do corpo, mas todos nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Então devemos viver esta vida comunitária na casa do Senhor, na igreja do Senhor, se relacionando com os irmãos, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram e assim por diante. Então o amor cristão manifestado na comunhão e o amor como manifestação da graça de Deus. A Bíblia diz que em todos eles havia abundante graça, e por isso, irmãos, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Irmãos, é só pela graça de Deus. Se você pratica um ato de bondade, é pela graça de Deus. Se você ama, é pela graça de Deus. Porque nós somos pecadores. Nós temos a tendência de oprimir os outros. Nós temos a tendência de sermos individualistas. Nós temos a tendência de se preocupar somente com o nosso umbigo. Mas nós, irmãos, precisamos lutar contra essa natureza. Nós não podemos se conformar com isso. O pecado está aí. Deus disse a Caim: Caim, o pecado jaz à porta. Ele está aí de tocaia, querendo abocanhar você como uma fera, mas cabe a ti dominá-lo. Então, irmãos, realmente a gente tem essa tendência do individualismo, mas nós temos que pedir a Deus graça para a gente vencer isso e ajudar quem precisa, ser solidário com aqueles que são necessitados, porque assim, irmãos, nós estaremos refletindo, o caráter de Cristo na nossa vida. E a Bíblia diz claramente que os pobres sempre tereis convosco. E a Assembleia de Deus, irmãos, não é uma igreja de elite. Tem igrejas por aí que é só elite. Tem igreja por aí que ninguém tem necessidade financeira nenhuma. Tem necessidades psicológicas, necessidades sociais, necessidades espirituais, mas financeira, material, não tem. Mas nós não, irmãos, nós temos, a maioria dos membros da nossa igreja é das classes D e E, alguns da classe C, e da classe A e B, irmãos, conta-se nos dedos, e olhe lá se dá para contar nos dedos, Mas nós, irmãos, todos somos servos de Cristo, todos fazemos parte de um mesmo corpo, e assim a gente vai pedindo a graça de Deus, a ajuda de Deus, e fazendo a nossa parte. E quando a gente ajuda a quem precisa, isso vai render glórias a Deus, porque sempre vai ter um irmão, uma irmã que vai estar orando a Deus por uma provisão, vai estar orando a Deus por um milagre, e você pode ser a resposta do milagre de Deus na vida daquele irmão que precisa. E aquele irmão vai glorificar a Deus, e às vezes vai até pagar um voto aqui no culto de missão, que Deus deu o livramento a ele, Deus mandou o socorro, e ele vai mandar o socorro, quem sabe através da sua vida. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, amém.